de não é necessário uma norma regulamentadora que complemente essa convenção para ela poder entrar em vigor. Após o procedimento normal de ingresso, ela ingressa já auto-aplicável, tá? Sem necessidade de norma regulamentadora. Muito cuidado, todo mundo, com essa história das normas programáticas, tá? Existe uma tendência hoje, e eu já vi alguns artigos sobre isso, de dizer que pelo tempo que a Constituição já está em vigor, não tem sentido aquela tese de que as normas programáticas são pró-futuro, porque a gente já está no futuro, depois de mais de 20 anos de entrada em vigor da Constituição. Então, não se admite mais a desculpa de que essa norma é programática, mas ela é programática para daqui a quantos anos? 100, 200, 300? Porque mais de 20 anos a gente já tem. Então, já existe uma corrente que diz assim, ó, norma programática na Constituição depois de mais de 20 anos, não. Tá? Então, muito cuidado com isso, com esse posicionamento da questão da norma programática, tá? Um ponto interessante que você trouxe aí, Roberto, e até se você nem falou, mas há um termo específico que tem numa das convenções da OIT, em relação ao dirigente sindical, é a questão do licenciamento. Ou seja, compulsoriamente, a empresa teria que licenciar o dirigente, continuar remunerando. É o entendimento de acordo com a convenção. Mas, como a gente sabe, no nosso ordenamento não é aceito assim. A não ser que haja uma convenção coletiva, né, prevendo que continuarão a ser remunerados, em geral, o próprio sindicato, né, Sérgio, que remunera. Mas não existe a figura do licenciamento compulsório, tá? A questão daquele caso decidido que havia 54 dirigentes sindicais, a gente pode achar um exagero na nossa realidade, né? Mas se a gente lembrar de uma base sindical como São Paulo, 54 às vezes é fichinha, né? Porque aí, se você coloca só 7, você meio que inviabiliza a questão da administração daquele sindicato, que é muito complexo. Numa cidade como São Paulo, você tem 7 pessoas administrando um sindicato com aquela base territorial. A própria questão de sindicatos pequenos, quando você fala em conselho fiscal, é importantíssimo o conselho fiscal dentro do sindicato. Eu, pelo menos, no meu, não faço nada sem conversar com o meu conselho fiscal, porque é ele que depois vai aprovar ou reprovar minhas contas. Então, eu já dando uma conversada antes, é mais fácil de eu trabalhar e eu trabalho muito mais seguro na hora que eu apresento o conselho fiscal e peço a opinião deles, né? Eles têm que estar atentos também. Quem for um bom estudante de constitucional, por favor, me ajude aí. Eu me lembro bem que existe uma técnica interpretativa, que eu acho que é até nova, não lembro, que existe aquela zona cinzenta de admissibilidade das interpretações. Por exemplo, eu tenho 7 dirigentes sindicais que são estáveis, né? Tem a estabilidade garantida. Mas se eu coloco 200, eu já sei que é demais, tá? Mas entre 200 e 7 eu tenho uma zona cinzenta que a lei não fala, tá? No caso aí a lei fala e a interpretação foi de que, inclusive o TST em 2012 decidiu isso, reestudou a súmula 369 e confirmou o entendimento de que eram apenas 7, né? Agora, existe essa zona cinzenta de admissibilidade que vale para várias coisas, né? Eu sei o que é absolutamente possível, o que é absolutamente verdade, eu tenho no meio uma zona de interpretação. Não me lembro qual é essa técnica. Não é uma técnica de interpretação constitucional, não é mais o nome não. Tá? Como vocês sabem, né, a minha especialidade é trabalhista, de constitucional eu sei. Proporcionalidade, interpretação sobre a proporcionalidade. Só não lembro, Roberto. Eu tenho um nomezinho específico, não estou me recordando agora, acho que não é isso. Mas só para encerrar aqui a minha fala, existem 3 convenções que o Brasil não, aliás, 2 convenções que o Brasil não ratificou e que são temas constantes de debates. Uma é que prevê que as férias, mesmo as férias proporcionais, mesmo em caso de demissão com justa causa, elas seriam cabíveis, tá? E isso com interpretação de uma convenção da OIT, que se eu não me engano é a 132. Outra é a questão da pluralidade sindical, tá? Há uma outra convenção que o Brasil não assinou, que se eu não me engano é a 98, prevê uma livre associação, mas livre associação mesmo, né?
termos de categorias, de base territorial. Não, é tem a 97 que fala sobre liberdade sindical e tem a 98 que fala sobre as bases territoriais, que é a pluralidade, que aí ela prevê, por exemplo, que eu posso me associar, organizar um sindicato na base inferior a um município, que é o que a Constituição da gente prevê que não, é um município, mas se tiver um distrito e queira ter um sindicato, não vai poder, tá? E aí, esses temas são sempre muito debatidos. O outro tema, e aí serve de inspiração, é a questão do trabalho artístico e esportivo de crianças. Porque como o texto constitucional e todas as normas que tratam sobre o trabalho da criança no Brasil vedam completamente o trabalho, não especifica qual, se utilizam das convenções internacionais para dizer, não, o trabalho artístico e o trabalho esportivo, eles são permitidos, dentro de determinados parâmetros, tá certo? Obrigada, viu, Roberto? O Alessandro vai fazer as perguntas hoje, não vou fazer pergunta nenhuma. Pronto. Olha lá, Alessandro. Meu, eu tenho aqui 4 perguntas, né? Prestar, né? Se foi igual a Nayara, te prepara, porque a Nayara, quem foi aqui foi você, Sagrado né? coração de 20 anos, ele estou traumatizado. Não. Mas vamos lá. Dentro do que você falou aí, eu penso o seguinte: qual a relevância da internacionalização do direito do trabalho?